Irã, gente, além disso, ele está numa área sísmica, né, de encontro de placas tectônicas, por isso que você tem esse dobramento já desgastado por ser ali de uma formação mais sedimentar, né, mas é uma área sísmica, de vez em quando acontece um tremor ali em Teherã, tá? É um país que tem poucos rios, por isso da necessidade de geração de energia a partir do urânio, energia nuclear, né? É um país dependente de termoelétrica. Tem muito petróleo, pode queimar, sim, mas pensando no futuro, lembrando que o petróleo é um recurso finito, o Irã necessita ampliar, diversificar sua matriz energética. Não tem como fazer hidrelétrica, meu camarada. Como o Brasil, que é um país tropical, abençoado por Deus, é diferente a geografia do Irã. O Irã tem pouquíssimas áreas florestais mais ao norte do país. Tá? Então, gente, é um país, cara, que tem uma geografia única que o protege. Historicamente o protege, fora a questão de ser uma ligação entre Oriente Médio, Europa e Ásia, né? E a própria China sabe muito bem disso na primeira rota da seda da China e agora na nova rota da China, né? Que é necessário ter o território iraniano conectado à China para alcançar outros mercados, por exemplo, o mercado africano, que é, né, a menina dos olhos da China hoje. Você está vendo como isso influencia aí nessa raiva, nesse ódio estadunidense frente ao Irã? Fora também, gente, que o Irã faz parte dos BRICS. Está dentro dos BRICS+, não é membro fundador, mas é uma peça importante e é uma peça que fornece petróleo, principalmente para a maior economia dos BRICS, que é a China. A Rússia tem muito petróleo, pode fornecer a China, sim, mas a Rússia tem tanto petróleo, necessita de tanto dinheiro vindo do petróleo para alimentar a máquina de guerra russa, que só a China comprando não vai dar conta. Os russos precisam vender para indianos, precisam vender para os paquistaneses, precisam vender para o mundo todo. Já o Irã, vendendo para a China, já consegue suprir a sua necessidade. Então, o Irã também cutuca os Estados Unidos por conta dessa questão que envolve a geografia econômica atual, por fazer parte aí dos BRICS. Outro ponto, né, geográfico que é importante a gente lembrar, o Estreito de Hormuz, né, o Mar da Pérsia para os iranianos, não é o Golfo Pérsico, tá? O Golfo Pérsico é uma denominação ocidental. Para os iranianos, ali é o Mar da Pérsia. E ali, no Estreito de Hormuz, que é uma passagem de 33 quilômetros entre o Oriente Médio, ali, né, os países do Golfo, os países criados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, com o Irã. E o Irã hoje domina o Estreito de Hormuz. E o Irã, ele é obrigado a liberar a passagem por conta de um tratado internacional, né, que libera a passagem das embarcações, ninguém é dono do mar, né? Mas Donald Trump, o cenourão, vida louca, o que ele falou? Agora não é mais Golfo do México, é Golfo dos Estados Unidos, né? Então eu posso fazer o que bem entender, porque isso aqui é meu. O Estreito de Hormuz, não. O Estreito de Hormuz é do mundo, né? Já o Golfo do México é Golfo dos Estados Unidos. Você está vendo, às vezes, as incoerências, né? Que é só a gente falar, poxa, cara, faz sentido isso. Por que um país não pode ali cobrar para passagem de petróleo, né? Já que ele faz a segurança, que ele faz a gestão, que ele faz todo, até a infraestrutura ali do lugar para passagem das embarcações. Gente, é tudo pontos que a gente tem que trazer para analisar, tanto sobre o aspecto histórico também, quanto o aspecto geográfico, né, da geografia física, trazer esses pontos. Pegando esse gancho com o Golfo de Hormuz do ponto de vista histórico, o Império Sassânida, no auge da Idade Média, ele patrulhava, policiava essa área para evitar pirataria e cobrava das nações ocidentais que faziam a expansão marítima. Então, Portugal tinha que pagar pedágio para o Império Sassânida Persa ali. Inglaterra, Holanda tiveram que pagar pedágio para se estabelecer ali, para fazer negócio com a Índia, comprar especiaria, passar pela rota.
né? Então, a passagem na área foi patrulhada por esses impérios durante muitos anos. E controlado o fluxo, você controla não só o fluxo de especiarias, de petróleo, de gás, mas de pessoas também, nesse cenário todo. A interferência do Irã ali na região, na reação aos ataques israelenses norte-americanos, foi pontual. Se você lembrar, acho que tem inclusive um vídeo seu que você liberou, que mostra que eles atacaram cirurgicamente diversas bases norte-americanas em toda a orla do Golfo. Então eles não atacaram o Catar, eles atacaram a base norte-americana no Catar. Eles não atacaram o Omã, eles atacaram a base norte-americana em Omã. E isso vai dinamitando algumas alianças que falam assim, não queria ser arrastado para essa guerra, né? Não estava esperando essa guerra essa semana, esse mês agora. Você não marcou nada comigo. Né? Pensa o Emirados Árabes Unidos. Ele vende muito petróleo? Vende. Mas ele necessita hoje do turismo. Então ele ergueu uma cidade no meio do deserto, que é Dubai, com todos aqueles atrativos arquitetônicos, se gosta ou não, recebe muito turista, é um hub aeronáutico, né? Os aviões param e se dispersam para todos os lugares do mundo a partir do Dubai. É um hub de negócios. Muitos e muitos europeus vivem em Dubai, como em Doha, no Catar. Tem mais estrangeiro do que Catar em Doha. Eles dependem desse dinheiro e hoje está a mosca. Estou falando sobre os gringos indo lá, né, consumir. Tá a mosca. Então ele não queria entrar nesse conflito. Agora passa na cabeça dele, olha, eu entreguei a minha riqueza em troca dessa base militar aqui, agora um baita país que gente, os iranianos gostam de uma treta, histórico, né? Não, colocaram eles na treta. Eles dão um camelo para não entrar na treta, mas dá uma manada inteira para não sair. Então, os árabes ali da região, eles sabem que se meter com o Irã é problemático. E o Irã está atacando as bases militares, áreas de radares, por exemplo, estadunidenses instalados nesses países. Alguns países são mais atacados que outros, por exemplo, como no caso Kuwait, que foi uma baita de uma invenção do Ocidente. Por exemplo, Omã, que tem uma relação mais equilibrada com o Irã, não é tanto atacado, nem as bases militares estadunidenses, mas todas as bases foram destruídas. Sim. Tem ataques iranianos que, assim, a inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana está apurando que os Estados Unidos, para proteger os seus soldados nesses territórios, tem colocado soldados em hotéis na região, escondendo soldados em hotéis. Tipo, não vão ficar na base, não. A gente vai alugar o hotel inteiro, você vai lá pro andar X, tem um quarto lá para vocês. E aí coloca os soldados em hotéis. Aí o movimento de inteligência da Guarda Revolucionária descobre isso e ataca o hotel. O hotel tem sido alvo. Por quê? Porque está cheio de soldados norte-americanos nesse cenário, né? Gente, os Estados Unidos, o que ele tem aí de cenário? Tentar resolver o problema que eles mesmo criaram. Porque isso está reverberando dentro dos Estados Unidos. Grande parte da população estadunidense está contra a guerra. Jean, é você que está falando? Não, o próprio Donald Trump está falando que quer resolver essa guerra. Mas ele quer resolver como? Saindo vencedor. Por quê? Vai ser uma baita humilhação para o Trump, né? Se ele sair perdedor em cima aí de um tratado de paz, de um cessar-fogo assinado com o Irã. Gente, se for assinado ou um tratado de paz ou um cessar-fogo, os iranianos vão sair vitoriosos. A gente sabe que o poderio estadunidense, o poderio de Israel é muito maior que do Irã. Se eles quiserem, numa guerra desleal, cometendo crimes de guerra, é óbvio que eles derrotariam o Irã. Mas, porém, entretanto, o Irã tem a resiliência do seu povo, que se enxerga como uma civilização que já caiu e levantou várias vezes. Eles sabem do viés geográfico e eles sabem que quanto mais eles resistirem, mais vai impactar a economia global e o Trump vai ser obrigado a assinar um tratado que seja vantajoso para os iranianos e eles declararem que eles venceram a guerra de fato. Lembrando que esse ano nós temos eleição em Israel e nos Estados Unidos. Então essa guerra, que deveria ser uma guerra para alavancar as políticas
tanto ultranacionalista do Netanyahu quanto as políticas trumpistas, ela, na verdade, está gerando o efeito oposto. Eles estão perdendo apoio político-militar em casa, internamente, porque foram caçar treta quando não precisavam caçar treta.